Tá mó estourada a câmera, nossa. Melhor. O cristão e a arte, será que são tão separados assim, tão opostos, né? Eu acho que não, até porque eu sou artista e cristão, né? Senão eu já teria abandonado a arte, se eu acreditasse que são coisas opostas, mas com certeza são... A arte é uma coisa que está sofrendo, né? Tanto pela falta de cristãos no meio dela, quanto pelo entendimento errado que alguns cristãos têm, né? Eu reconheço que a arte hoje, ela muitas vezes compartilha, muitas vezes não, né? Mas não só a maioria ela compartilha de valores não cristãos, mas eu, honestamente, não acredito que ela nunca esteve em alinhamento com o cristianismo. A gente já teve aí um tipo de cristianismo cultural que tomava conta da arte, né? Mas eu, francamente, não acho que temos que voltar para aquilo, porque eu nunca acho que foi assim, sabe? A arte, eu acho que ela nunca esteve dominada pelo cristianismo, né? Embora houvesse um cristianismo social aí, né? Cultural, né? Mas meu ponto aqui não é esse. O que eu gostaria de falar aqui é que a gente, como seres intelectuais e culturais, né? A gente é convencido através de argumentos, mas também através de associação, sabe? A gente se sentir parte de algo, né? E eu já vi muitas pessoas que se sentem afastadas, hostilizadas ou então desinteressadas pelo... às vezes pelo evangelho, às vezes pela igreja em si, por causa de uma produção pobre, sabe? Se você já está no meio evangélico, você conhece o filme Deus Não Está Morto, né? Eu acho que ele é um bom exemplo disso, de uma falta de compreensão de que a arte ela precisa ser exposta como arte e não como um meio para a pregação, porque a pregação é uma coisa e a arte é outra, né? O evangelho pode ser comunicado por meio das duas, por isso que os dois são meios, né? E não fins em si. Então, o que eu acho é o seguinte, como cristãos a gente tem que ter maturidade de entender que às vezes realmente a gente não vai ter uma arte favorável pra gente, não só no sentido de ser algo alinhado com a nossa crença, mas de ser bom, sabe? Boa arte cristã, entende? A gente tem que entender que a gente é a gente tem que entender que a gente tem que ser participativo. Nós somos agentes ativos nessa situação, né? Nós temos que produzir boa arte cristã, sabe? Existem produções que nem saíram necessariamente por mãos cristãs, mas que têm histórias bíblicas, como o Príncipe do Egito, aí, né, que acho que é o exemplo que você mais pode tirar da manga e ter certeza que é difícil uma pessoa não gostar desse filme, né? Mas é possível criar arte boa cristã, arte que pode ser consumida por qualquer um, sabe? E que pode trazer muitos, ser meio para o evangelho para muitos, né? Não acho que a gente tem que resgatar um passado que se passou. A gente pode se inspirar por estilos artísticos, a gente pode utilizar de estilos artísticos para renovar a arte, né? Mas eu não acho que se trata de voltar, mas de continuar inovando, continuar criando. O cristianismo nunca se tratou sobre voltar, né? Ele sempre se tratou sobre cumprir a lei de Deus, cumprir a promessa que ele fez para o seu povo, né? E que o homem nunca esteve alinhado com, a gente sempre foi rebelde contra a obra de Deus, né? Então achar que um dia houve uma arte que ela era sacra e que ela era perfeita, eu acho que é mais uma visão assim, empobrecida talvez, do que é arte, né? De novo, é preciso estudar, a gente pode com certeza
resgatar estilos artísticos, não tem nada a ver com você querer pisar no passado e só olhar para frente, né? O passado ele é muito importante para a gente aprender, para a gente reproduzir coisas boas que foram feitas, né? Mas ele não é tudo, né? Eu acho que era isso que eu queria falar, mas assim, essa atenção com relação a ter maturidade para entender que a arte ela é algo que nós temos que produzir e não só exigir, né? E não só se opor, né? Não acho que a gente vai mudar a cultura só se opondo. Quando sai um filme a gente começa a bater no filme, quando sai um quadrinho a gente começa a bater no quadrinho, quando sai uma série a gente começa a bater na série. Sim, a gente produzir uma produção cultural à altura. Pelo amor de Deus, gente, nós ainda somos muitos, sabe? A gente tem acesso a muita coisa boa, a internet ela sempre entrega materiais excelentes de arte, sabe? A gente tem acesso a produções incríveis de quadrinhos, de filmes cristãos. E o ponto principal, né? Você nunca vai conseguir construir, produzir uma arte cristã sem você viver aquilo, porque você produz o que você vive na arte, né? O que você expressa vai refletir aquilo que você acredita. Então, se você produzir algo querendo que seja cristão, ironicamente, é muito provável que saia ruim ou medíocre, sabe? Então se trata, assim, em primeiro lugar, de você viver aquilo de verdade, entende? Tenha uma vida de oração constante, viva, né? Tenha contato com Deus e converse muito com Ele, sirva muito aos seus irmãos, sabe? Para você entender as nuances e não só a mensagem falada, né? Tem um livro que eu tô lendo que eu quero muito trazer uma review aqui no canal, que se chama Arte e Fé, e tem uma hora que ele fala assim, Deus se apresenta primeiro como artista para depois se apresentar como palestrante, né? E eu acho que isso tem a ver em muitos sentidos com isso, né? O pintor do mundo, o modelador de tudo isso, o criativo que produziu tudo isso, sabe? Ele se apresenta primeiro assim, na sua revelação de natureza, de beleza, né? Para depois você encontrar ele em formas mais profundas, sabe? Então é isso, eu espero que vocês tenham uma semana excelente, que vocês tenham gostado desse vídeo. Pretendo trazer mais vídeos caminhando assim, mas eu ainda quero muito assim poder fazer vídeos de review de livros, só que eu não consigo ler tanto, porque eu passo a maior parte do tempo lendo coisa sobre o Enem, ou então sobre redação, ou então fazendo exercício. Então, eu tô buscando algum tipo de conteúdo que eu possa fazer com mais frequência e que não me tome tanta energia, infelizmente, né? É o que eu tô conseguindo pensar agora, né? Mas eu gosto muito de falar sobre esses assuntos. Esses são os primeiros vídeos assim que eu consegui gravar, que eu me sinto confortável de gravar, falando sobre evangelho, um pouco de teologia, né? Mais pra frente eu quero falar mais um pouco sobre isso. Eu acho que esses momentos em que eu faço essas caminhadas são bem mais oportunos para esse tipo de vídeo, porque eu tô aqui conversando, eu gosto muito de orar aqui em cima, né? Enfim, fiquem com Deus e tchau.